Meu entrevistado hoje é Ademir Santana. Paulo, é um prazer enorme estar com você falando de Brasília. Brasília que é fruto de um sonho de Juscelino Kubitschek, e que contagiou a todos nós que para cá viemos em busca desses sonhos, em busca de realizações. Juscelino, efetivamente, foi o maior empreendedor do século passado e tinha uma capacidade enorme de convencimento. Eu, quando era muito jovem, ainda nos primórdios da construção, eu cheguei um pouco depois, já estava ávido para completar 18 anos para vir para Brasília. E tão logo completei a maioridade, eu para aqui vi, em 1963, início de 64. 63? Então quer dizer que você comeu muita poeira vermelha aqui junto com a gente também? Na verdade, existiam aqueles verdadeiros redemoinhos e tal que a gente observava. A cidade em construção. A cidade continua em construção, mas eu vi o surgimento de muitos edifícios, muitas vias, muitas obras públicas. Então, eu realmente vivenciei essa consolidação de Brasília. E, como eu disse, a cidade modificou a vida de todos nós que para cá viemos. As pessoas que vieram para Brasília, tanto na sua construção, bem como após a sua inauguração, efetivamente alcançaram muitos resultados positivos, porque foi uma epopeia, foi uma coisa grandiosa. O Brasil, efetivamente, se redescobriu com a construção de Brasília, com a inauguração de Brasília como capital do país. É verdade. A história que você está contando, senador, para quem não conhece, a maioria da população de Brasília conhece, nosso senador Ademir Santana, presidente da FEComércio, do SEBRAE, de onde mais? SEBRAE Nacional, SEBRAE Regional, isso tudo ex. Na verdade, eu dei uma contribuição no exercício dessas funções, entre elas a de senador da República, substituindo o senador Paulo Otávio, de quem eu era suplente, e procurei sempre, nesse período, servir a minha cidade. Na verdade, Brasília, como eu disse, ela mudou a vida de todos nós. Eu cheguei aqui com 18 anos, em 1963, completei 19 em 64, hoje estou com 75 e, na verdade, vivenciei muitas coisas nesta cidade e ela efetivamente mudou a minha vida, a vida da minha família e a vida de todos que, como eu disse, que vieram em busca desse sonho de Juscelino Kubitschek. Senador, a gente tem contado essas histórias, feito esse documentário para os 60 anos de Brasília, e os nossos telespectadores, que já está chegando na casa de 1 milhão, são muito atentos às histórias dos pioneiros para aprenderem. Eu queria que o senhor desse uma aula agora, porque chegar aqui, vindo de Nova York, o senador veio de Nova York, mas ele não vai contar como é que ele veio, não. Ele nasceu em Nova York, daqui a pouco ele conta. Segura aí, porque essa é uma parte curiosa. Mas vindo aqui para Brasília com 18 anos, em 63, não tinha nada. Como é que você vivia? Como é que você viveu e como é que você construiu o patrimônio que você fez? Bom, como eu disse, desde jovem eu era muito focado nessa questão de Brasília, a capital do país, e eu vim para Brasília para ser funcionário da empresa, na época chamado DCT, Departamento de Correios e Telégrafos. Graças à participação de alguns políticos, eu já me relacionava com senadores, deputados, apesar de ser menor de idade, sempre gostei muito de política, e eu vim para Brasília para tomar posse no DCT. Quando eu cheguei aqui no final de 63, logo nos primeiros dias de 64, a cidade estava um caos, porque muitas greves, muitas confusões e tal. E aí, quando veio a Revolução, 64, todos aqueles atos foram anulados, não chegou a sair a minha nomeação. E eu tive uma vida muito difícil nos primeiros meses aqui de Brasília, porque naquela época já se aventava, inclusive, a possibilidade do retorno da capital do país para o Rio de Janeiro. Foi quando a cidade efetivamente foi consolidada pelos governos militares, porque eles realmente consolidaram a capital do país. E aí eu fiquei aqui durante um período longo, praticamente desempregado, tinha umas economias que eu tinha trazido, essa coisa toda. Morei uns primeiros dias na Asa Norte, ali naqueles chamada Asa Norte Residencial, naqueles blocos, 47 blocos que tinham ali, eu morei ali durante 15 dias. Depois eu mudei para Taguatinga, Avenida Sandu, morei num barraco de tábua, que um amigo me cedeu.
E depois de Taguatinga, eu mudei para Sobradinho. Foi onde eu fixei minha residência em Sobradinho, já em 64, e lá fiquei até 1970. Olha, deixa eu só dar uma pausa aqui, porque eu estou sentindo emoção. Aqui, eu estou aqui frente a frente, aqui, quase que eu vi uma lágrima aqui rolando desse saudosismo. Essa história que o senhor está contando para a gente, olha, que coisa impressionante, viu? Então, eu fui, em seguida, funcionário público do GDF, da Secretaria de Serviços Sociais, Secretaria de Saúde, e fiquei durante 7 anos como servidor público. Foi quando eu perdi a chefia, eu era chefe, sempre fui chefe. Logo nos primeiros meses já conquistei uma chefia, e eu comecei a trazer os membros da família, primeiro a irmã, depois o irmão, depois a mãe, mais 4 irmãs, nós éramos 7 filhos. 6. Mas todo mundo veio lá de Nova York? Todo mundo veio do interior do Piauí e Maranhão, na verdade, da cidade de Nova York, que fica no Maranhão. O Paulo está querendo fazer esse suspense, mas o Maranhão tem essas particularidades. Eu nasci em Nova York, no interior do Maranhão. E aí a nossa família veio para cá, todo mundo primário, essa coisa toda. Eu já estava fazendo faculdade no CEUB, que o CEUB havia acabado de inaugurar, sou uma das primeiras turmas do CEUB, porque eu não podia estudar na UNB, porque eu trabalhava. A UNB só tinha cursos diurnos, eu era rimo de família, e eu estudei no CEUB. Quando morreu Costa e Silva, e você sabe que Brasília, no passado, não havia representação política. Quando se nomeava o governador, que era sempre a nomeação direta do presidente, na época era prefeito, depois passou a governador, houve a morte do presidente, mudança de governador, mudou todo o escalão de secretários, de diretores e tal, e eu perdi a chefia. Quando eu perdi essa chefia, eu já estava com toda a minha família em Brasília, já estava estruturado, baseado naquela remuneração. Foi quando eu pedi demissão desse serviço público, muitos reclamaram, disseram, você é louco, e a sua estabilidade, eu tinha 7 anos de serviço, pedi demissão porque não adiantava, a remuneração que eu tinha não era suficiente para manter a minha família. Meus irmãos todos estudando, ninguém trabalhava, porque não tinha ainda qualificação para isso. E, de repente, eu entrei na indústria farmacêutica. Sem saber nada da indústria farmacêutica, eu entrei na indústria farmacêutica e permaneci na indústria também durante 15 anos, dos quais 14 anos com cargo de chefia. Eu fiquei na indústria farmacêutica, o meu objetivo na indústria farmacêutica... Engraçado que o senhor contando aqui, que o senhor largou o serviço público, largou a estabilidade para empreender. Hoje em dia, os jovens hoje estão se matando de estudar para poder entrar no serviço público. Mas acontece que eu tinha outros sonhos. Eu tinha sonhos, como eu disse, eu, na verdade, não fui preparado para ser empreendedor. A escola, a família, a igreja e tal, naquela época, nos preparava para ser empregados, servidores públicos da Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, um emprego público, como muitos ainda têm essa convicção. E eu vi que serviço público sem chefia não dava, e eu pedi demissão. Entrei na indústria farmacêutica como propagandista vendedor, depois eu passei a gerente de equipe, supervisor de equipe, gerente de filial, gerente divisional, e o meu sonho era ser presidente do laboratório. Eu trabalhava para ser o presidente do laboratório. Mas, apesar de ter nascido em Nova York, eu não falava inglês fluentemente e tal, terminei sendo mandado embora como gerente divisional. Era um cargo alto. Se eles não tivessem me mandado embora, certamente eu estaria lá até hoje, porque eu tinha uma bela remuneração, administrava um bom orçamento, tinha verba de representação, automóvel, residência. Eu cheguei a morar em Belo Horizonte 2 anos, porque a minha gerência divisional pegava o estado de Minas Gerais, toda essa região norte, região central, e eu fui mandado embora. Quando eu fui mandado embora, aí é que, de fato, começa a minha vida empresarial. Eu ganhava muito bem, eles me remuneraram extremamente, me deram 5 salários para frente, fundo de garantia, tudo que eu tinha direito. E eu montei a primeira farmácia, comprei uma farmácia em 1986. Dessa farmácia eu fui comprando outras e tal, e terminei que eu tinha 29 drogarias quando alguém veio e me comprou essa rede de drogarias, que foi o grupo Drogazil. Mas isso já foi mais recente agora, né? Não, já tem 9 anos, 8, 9 anos. Eu fiquei
de 1986, acho que 98, fiquei um bom período. 29 drogarias, saí. E nesse período em que eu fui para o mundo empresarial, eu comecei a frequentar as pessoas, os ambientes em que eram frequentados pelos empresários. Inicialmente, o Sindicato das Farmácias. Afinal, eu estava no ramo de farmácia. Lá eu fui presidente durante longos anos do Sindicato de Farmácia, criamos alguns projetos associativos, essa coisa toda. Como presidente do sindicato, comecei a frequentar a federação, e como frequentador da federação, fui eleito vice-presidente, aquela coisa toda, e cheguei à presidência, que exerci por 18 anos, renunciei agora em janeiro de 1919, eu saí da federação. A federação me permitiu ser presidente do SESC, do SENAC. Naquele período também eu fui presidente do SEBRAE local, fui presidente do SEBRAE nacional e até mesmo cheguei a senador da República. Então, essa cidade, como eu disse no início, efetivamente modificou a vida de todos nós, que para cá viemos baseado nesses sonhos e na busca dessas realizações. Então, Brasília, para mim, quando completa 60 anos, é como se fosse a minha própria cidade. Eu tenho um amor inestimável, um amor que eu não sei mensurar por esta cidade. Hoje eu fiquei todo esse período nessas instituições representativas porque achava que eu tinha que dar um retorno, ajudar a minha cidade. Então, eu continuo fazendo alguns trabalhos voluntários, porque acho que essa cidade ela tem uma coisa importante. Apesar de ter modificado a vida de todos nós, ainda há um pouco voluntariado naqueles que aqui vieram. Ainda tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em participação, em ajudar, em participar de vida comunitária, de vidas institucionais, que não é fácil você ser presidente de instituição. Muitos pensam que essas instituições remuneram os seus presidentes. Não. Você faz isso porque é em defesa do seu próprio negócio, é em defesa dos seus interesses, mas, acima de tudo, são defesa de interesses coletivos. Quem não estiver com esse propósito, certamente se dará mal no futuro, porque, na verdade, são instituições representativas. Então, nós temos que exercer essa representação com toda a galhardia, com todo prazer, e eu sempre fiz isso com muita vontade, e até o dia que eu achei por bem que não tinha mais condições, não caberia mais a minha continuidade, porque o meu sonho também era chegar à presidência da Confederação Nacional do Comércio. E eu disputei a presidência. Não logrei êxito. E era natural, para que não houvesse nenhum problema, que eu me afastasse e desejando sucesso para os que assumiram a Federação do Comércio, que estão em boas mãos, acho que vai muito bem, eu não procuro saber, mas acho que está em boas mãos, e também a CNC, creio que vai muito bem, vencedores estão em boas mãos, e eu desejo todo o sucesso do mundo. Até porque tivemos alguns embates, mas para isso, para mim, já passou. Isso foi questão eleitoral. Eu tenho uma estima muito especial por todos eles e gostaria, sinceramente, que um dia isso tudo fosse apagado e a gente vivesse uma vida tranquila, sem pensar em determinadas desventuras que nos ocorrem no decorrer da vida. Ilibado, nada, durante todas essas passagens do meu presidente, Ademir Santana, do senador Ademir Santana, nada foi em virtude de muitos outros políticos, muitos outros estão respondendo processos, presos, e diversas outras formas. O senhor nunca teve nada que manchasse a sua honra, o seu trabalho que o senhor fez. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu vim aqui te entrevistar, para que o senhor contasse para o povo de Brasília, do Brasil, do mundo, né, essa sua história, com humildade, reconhecendo que disputou uma eleição, se perdeu, perdeu, e a vida continua. Olha, gostou? Está gostando? Espera aí que tem mais um pouquinho. Antes de continuar, eu quero prestar uma homenagem ao senhor. Eu vou pegar aqui esse envelope. Aqui dentro tem um diploma de honra ao mérito, que é a nossa editora, a Editora Voz de Brasília, Instituto Brasil de hoje, confere o presente diploma de honra ao mérito a Ademir Santana, pela sua entrevista para o documentário Brasília 60 anos, um diamante lapidado. Assina a presidente do Instituto e assina eu. Eu gostaria só que o senhor virasse ali para
para a Câmara, para que as pessoas possam ver o reconhecimento que nós estamos prestando ao senhor. E eu quero continuar essa entrevista aqui agora, eu sei que nós já estamos chegando ao final. Primeiro, agradecê-lo por ter dedicado o seu tempo a nos receber. Eu sei que hoje a sua vida é um pouco mais tranquila de quando era presidente, mas mesmo assim o senhor nunca negou me receber no seu gabinete em nenhum lugar onde o senhor estiver, seja no Senado, seja na FEComércio, seja no SEBRAE. E agora eu queria que o senhor, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que o senhor agora mandasse ali uma mensagem para os brasileiros que estão esparramados por esse Brasil afora, para os nova-iorquinos lá do Maranhão, para o povo do mundo inteiro, uma mensagem de Brasília que lhe acolheu, essa mãezona que foi Brasília na sua vida. Olha, Brasília efetivamente mudou a história do Brasil. Brasília representou a redenção de toda uma região centro-oeste, a região norte do Brasil, o próprio Nordeste, porque o visionário Juscelino Kubitschek não apenas fez Brasília, mas ele desbravou, através de Brasília, as ligações da capital do país com o Nordeste, com o Norte, com o Centro-Sul, enfim, é uma cidade que representa a todos nós. Eu, lamentavelmente, sempre conto que temos um percentual extremamente baixo de brasileiros que conhecem a capital do país. E eu sempre pergunto, você conhece Brasília como motorista de táxi, do Uber, essa coisa toda? E as pessoas não conhecem a capital do Brasil. É importante que se façam programas de trazer para Brasília estudantes de todas as naturezas. Se ele é estudante de engenharia e arquitetura, isso aqui é uma aula de engenharia e arquitetura para esses estudantes. Se ele é estudante de política, ciências sociais, de um modo geral, isso aqui também é uma aula para esse tipo de estudante. Se ele é estudante de fatos políticos, enfim, da história brasileira, ele poderá vivenciar a República com os seus poderes e as relações do Brasil com o mundo, porque aqui estão localizados todos os poderes da República e funcionam adequadamente, bem como todas as representações diplomáticas dos países que mantemos relações. Então, Brasília é uma história aberta a todos. Sem falar, meu caro Paulo, da vocação que essa cidade tem do ponto de vista da crença, da religiosidade, das coisas que o brasileiro cultua. Aqui tem muitos fenômenos relacionados com a fé, relacionados com a crença do brasileiro. Além de estar aqui no seu Planalto, nesta região, as grandes nascentes brasileiras, com grandes recursos naturais, lugares lindos para ser visto, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, enfim, toda essa região, Águas Quentes em Goiás, enfim, tem uma coisa lindíssima, é uma cidade que merece ser visitada pelos brasileiros, não apenas por ser a capital do país, mas pelas belezas que ela dispõe e que